Agora vamos falar sobre argumento. Argumento é sempre um assunto polêmico que não deveria ser, né? E nos meus cursos de roteiro eu sempre digo aos alunos, uma boa história, ela é feita a partir de um bom argumento. Vou até retificar aqui. Um bom roteiro é feito a partir de um bom argumento. Por quê? Os filmes classicões de Hollywood, do Star System, ali décadas de 1930, 1940, eram bons filmes, eram filmes assim com tramas assim incríveis, bem construídas, era aquele dramalhão bem feito, thriller policial, filme noir, era aquela coisa assim, sabe, densa, conflitos muito bem trabalhados, personagens, porque segundo Robert McKee, os argumentos desses filmes, eles tinham até 180 páginas, 100, 180 páginas só de argumento. Porque o roteiro, você não pode escrever o roteiro se você não sabe a história que você quer contar, se você não conhece seus personagens. Então, passem um tempo pensando no cenário, né, no universo que seu personagem vai viver ali. Pensem em quem é o personagem, né? Quem é o protagonista, quem é o antagonista. Pensem nos conflitos de cada um. Até mesmo a gente trabalha um pouquinho de círculo de vida daqueles personagens que eles nem são só figurantes, mas também não são protagonistas, eles são um meio termo, né? Eles estão ali para ajudar o protagonista ou para ajudar o antagonista, certo? Então, esses personagens também merecem um carinho especial, a gente pensar, a gente humanizar eles. Toda vida que você humaniza um personagem, humanize um vilão. Todo bom vilão, você pode ver, ele é humanizado. Porque aí a gente entende quando foi que aquela pessoa que agia de uma determinada maneira começou a agir diferente, começou a querer ver que todo mundo se ferrasse, tá? O que fez essa pessoa ter tanto ódio no coração? Então, humanize o vilão, humanize os personagens, mas principalmente o vilão. Porque um vilão convincente, ele deixa, ele faz com que o conflito pessoal, né, entre ele e o protagonista, ele também seja mais convincente, certo? Façam que o vilão seja empático. Não é para o vilão ser assim. Geralmente as pessoas confundem empatia com simpatia, né? Mas a empatia é você colocar trejeitos, características e até mesmo conflitos no vilão que façam com que o leitor se aproxime dele, mesmo tendo nojo, mesmo tendo ojeriza, né? Mas consiga entender as motivações desse vilão, sabe? E por que o protagonista ele quer contestar esse vilão, ele quer deter o vilão, e por que o vilão, né, o antagonista, ele quer meio que bagunçar aí o coreto do protagonista, certo? Então, um bom argumento é aquele que você vai contar toda a história, início, meio e fim, já sabendo ali o que é que vai acontecer com os personagens, certo? Delineando também quem são os personagens. Agora, para ficar melhor o personagem, pronto, nesse argumento que eu mostrei aqui, ele não tem o personagem. As bios dos personagens estão estão à parte, né? Porque eu tenho que realmente pensar, como o Alexandre falou, qual é a comida preferida do personagem, qual é o partido político dele, ele tem tatuagem, ele tem piercing, ele é uma pessoa extrovertida ou introvertida, né? Como é que ele se relaciona com sua família, como é que ele se relaciona com seus amigos, como é que ele se relaciona com os colegas de trabalho. Então, eu tenho que pensar em tudo, mesmo que só uma coisinha dessa, um fragmento desse vai entrar na história. Mas eu preciso que o meu personagem tenha 3 dimensões para mim, que os meus personagens, melhor dizendo, tenham 3 dimensões para mim. Eu preciso sentir, eu preciso visualizar eles, né? Porque, na verdade, todo personagem
até o vilão, ele é uma parte da gente. Não adianta você fugir. Ou você empresta qualidades suas, ou quando é um vilão, você vai lembrar de alguém que você não gosta e colocar uma qualidade daquela pessoa que você não gosta para o vilão, entendeu? Então, assim, humanize. A minha dica primordial assim é humanize os personagens e tentem descrever o melhor que vocês puderem a história no argumento. Lembrar que argumento não tem diálogo, viu, gente? O diálogo é uma peça importante do roteiro. Porque o que é o roteiro? É você trabalhar a história que você quer contar através de sequências, cenas e sequências e diálogo, certo? Então, no argumento, você coloca assim, personagem X conversa com personagem Y sobre tal assunto, mas você não vai colocar o diálogo no argumento. O diálogo é feito no roteiro, certo? Isso aí porque o diálogo é a coisa que a gente mais muda no roteiro. Então, se você ficar colocando o diálogo no argumento, esse argumento pode ser que não termine nunca. A sua história não termine nunca. E você fique tão preso ali que não consiga passar para a próxima etapa, que é o roteiro. Tá? E como a gente muda tanto o diálogo, quando eu fiz o curso de editor gráfico no Senac, para começar a letrar minhas próprias histórias, certo? Então, sempre que eu tenho essa possibilidade de letrar as minhas histórias, eu prefiro, porque a gente vai sempre dando uma podadazinha no diálogo e aprendendo, né, que não é uma regra, porque assim, essas regras que engessam eu sou contra, mas geralmente a gente tenta deixar no máximo 4 linhas para um balão, no máximo, certo? Se conseguir deixar em 3, melhor. Se for realmente uma exposição, algo que precise ter muito texto, aí você vai quebrando os balões. Mas, ou então, se for, às vezes a personagem está com muita raiva, ela está descarregando alguma coisa, então você pode fazer um balão maior, né, com aquela verborragia toda ali da personagem. Mas o ideal é que a gente tente não passar de 4 linhas, quando você for escrever o roteiro, né, na parte do diálogo, você não passar de 4 linhas, certo? Porque aí fica muito verborrágico e só realmente se for preciso. Porque é aquela dica do cinema também, o diálogo ser feito em frases curtas e tipo assim, pai bola, né? Eu toco para você, você toca para mim, eu toco para você, você toca para mim, até que a gente consiga chegar ali no gol e tentar fazer o gol, certo? Então, sempre pensar nessas coisas, assim, no diálogo curto, né? Personagem A, personagem B, personagem A, personagem B, e aí a gente vai fazendo assim a história. O pessoal que está em casa está tendo uma aula de roteiro, Milena. E uma aula, na verdade, de como fazer quadrinhos. Então, assim, o podcast passou de falar das obras para falar do fazer quadrinhos. Então, o pessoal que está em casa, não perca isso, volte o vídeo, assista de novo, anote as dicas da Milena, porque são imprescindíveis aí. Tá com você, Milena. Um pouquinho, né, dessa minha jornada, dessa minha experiência, e de alguém que realmente um dia, lá no comecinho da carreira, teve aquela prepotência, né, de dizer, eu não preciso estudar roteiro, eu faço do jeito que eu quiser, né, e graças a Deus, graças ao cosmos, eu consegui aí ter em minhas mãos o Robert McKee, o Story do Robert McKee, porque foi ele que abriu a minha cabeça, né? Foi o Robert McKee que me fez assim chorar mesmo, vendo como é lindo o trabalho do roteirista, certo? Então, assim, quem puder ler o Story, leia, porque por mais que seja o roteiro, né? No caso do quadrinho, só é lido pelo desenhista. Mas é assim, algo, quando você faz ele todo
sabe, todo marcadinho, sabe? É igual uma música, o roteiro é matemática. Vou mostrar por quê. Isso, gente, claro que eu estou fazendo com base no Robert McKee, né? Roteiristas aí têm vários tipos de estrutura narrativa, mas eu uso muito a estrutura do McKee, porque é a minha preferida. Dá para misturar com Jornada do Herói, com Jornada da Heroína? Dá, certo? Na verdade, dá para fazer tudo. É só conheça a estrutura. É o que o McKee fala. Conheça a estrutura, que você pode brincar com a estrutura sabendo o que você quer fazer. Porque às vezes a gente não conhece, a gente chuta o pau da barraca e faz do jeito que quer. Ah, porque eu sempre li quadrinho. Ah, porque eu sempre vi filme. Eu vou poder dirigir, eu vou poder escrever. Não é bem assim. Às vezes, temos sorte principiante? Temos. Né? Mas quando você... sim, um exemplo bem prático aqui. É aquela questão do macaco que você dá para ele, põe uma tela em branco para ele, dá uma tela para ele e um balde de tinta, pincel, e ele vai fazer uma obra de arte. O macaco não fez uma obra de arte. Ele não teve intenção de fazer uma obra de arte. Ele fez uma brincadeira ali, ele salpicou tinta na tela. O artista, ele faz uma obra de arte. O Pollock, quando jogava a tinta na tela daquela forma que ele fazia, ele estava fazendo uma obra de arte, porque ele tinha intenção de fazer uma obra de arte. Ele tinha intenção de fazer uma obra, né, um meio que passasse algum sentimento que ele estava vivendo ali naquele momento. Certo? Então, porque roteiro é matemática. Deixa eu ver se eu vou aproximar aqui, ó. Página 12 aqui de Pepenguça. Aí eu faço a observação à caneta. Ó, começa com um positivo, tá? Qual é o positivo? O reencontro com Lana. Pepenguça do Loz vai se reencontrar com Lana. A abertura da cena é positiva. É um reencontro com o amor do passado. Como é que termina a cena? No negativo, né? O que é que vai acontecer? Mas a decepção por saber que ela está, que na verdade aqui não é casada, né? Que eu mudei, ela está comprometida, ela está noiva, certo? Então, eu abro a cena com uma coisa boa para o Dolores, tá? O reencontro com o novo amor, ou com o antigo amor, e termino e fecho a cena com o negativo, com a decepção. Eu reencontrei meu novo amor, eu reencontrei meu antigo amor, mas ela não está livre para ter algo comigo. Então, gente, o McKee, ele ensina isso, tá? Sempre a gente pensar no início e no fechamento da cena, se inicia com algo positivo, termina com algo negativo, se inicia com algo negativo, termina com algo positivo, e por aí vai. Então, a gente vai pensando o roteiro dessa forma, porque aí você consegue equilibrar aí as alegrias e as frustrações do personagem. Porque quando a gente faz com que o personagem tenha, né, sorte demais, sucesso demais, consecutivamente, a gente tira a atenção do leitor. Poxa, é o Gastão, ele só tem sorte, né? E aí, não acontece nada de errado, nada de ruim, de bobo da vida dessa pessoa? Ou então, ao contrário, a pessoa só é desgraça. Então, a gente tem que justamente equilibrar. Ora, o personagem consegue alguma coisa, mas aí em seguida ele vai perder outra. Ora, ele consegue, agora ó, ele fez aquilo ali que ele estava querendo fazer. Mas aí ele não sabe, mas o vilão desfez ali. Então, assim, a gente vai equilibrando, estruturando o roteiro. Pepenguça está todo marcadinho, certo? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de conferir a entrevista completa aqui no Sobrecapa, galera. Valeu!